Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Antes de você continuar assistindo esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe e nos ajude a chegar a 1000 inscritos até o final do ano, né? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa situar em que realidade nós estamos, em que plano da realidade nós estamos. Tá? Veja, quando eu vou mostrar aqui, sempre eu mostro aqui os desenhos que eu faço, né, para que a gente tenha uma compreensão melhor das coisas. Né? Então, assim, eu sempre faço uma comparação que é a tentativa da gente entender como é que esses planos se dão. Tá? Então, por exemplo, nós achamos que o mundo, esse mundo aqui que o pessoal chama de espiritual, eu não acho correto esse termo, até pela semântica da palavra. A palavra espírito vem de uma raiz hebraica, vem lá da raiz da Suméria, tá? Rua. E basicamente não tem nada a ver com espírito como a gente entende hoje. É um absurdo a gente ver as pessoas dizerem: o espírito do fulano está aqui do meu lado falando e eu estou aqui conversando, sem buscar raiz da palavra. O que eu estou vendo é o perispírito. O perispírito é uma invenção do Allan Kardec. Tá? Eu chamo alma, espírito, espírito, corpo, corpo. Eu chamo que a alma, existe um processo chamado morôncia ou moroncial que acontece na alma após a transformação, após a palavra correta que eu gosto de usar é ressurreição. Tá? Eu nem uso a palavra desencarnar e nem uso a palavra morte, que também já denota um monte de coisas absurdas. Ok? Muito bem. Então, as pessoas acham que isso aqui eu chamo de fractal, eu não chamo de mundo espiritual. Então as pessoas acham que esse mundo para cá está no seu canto, o mundo daqui está no seu canto, e na verdade existe um entrelaçamento, a gente chama de entrelaçamento quântico, dessa realidade espiritual com essa realidade material. Na verdade está tudo junto e misturado. O que muda no campo da luz, do som e do movimento é a frequência e a vibração dessas realidades, mas elas estão juntas e misturadas. Então não adianta as pessoas virem para dizerem para mim que os problemas terrenos não tem nada a ver com o problema espiritual. Vocês querem ver a mentira que está sendo contada para a população? É dizer que aquela guerra lá, né, de Isa com, né, o Ram, né? Então ele fica falando assim: não, isso lá não tem nada a ver com religião. Tá me entendendo? Tudo que acontece nesse planeta tem a ver com religião. Ok? Tem a ver com religião. Ainda que as pessoas queiram fugir dessa temática, mas a grande realidade é essa. Tudo tem a ver com aspectos religiosos. Por quê? Exatamente por causa do seguinte:
porque está tudo junto e misturado. Não existe essa história de que o mundo espiritual está num canto, o mundo para cá está outro, o mundo para cá. Não. Tudo está conectado, tudo está interligado, não existe coincidência. Tá? Não existe. No nosso mundo, na Matrix, onde nós vivemos, e no sistema simulador, não existe coincidência. Tudo se chama programação. Tá? Tudo se chama programação. Então, portanto, achar que o que acontece aqui no mundo da matéria não tem nada a ver com o que está aqui é muito enganoso. Tanto isso aqui interfere aqui, quanto isso aqui interfere aqui. Por quê? Porque essas duas realidades elas estão interligadas pelo mundo moroncial. Ok? Então, tudo gira em torno de energia, frequência e vibração. Tá? Então, tudo tem a ver com onda frequencial, tudo tem a ver com realidades paralelas. Então, as pessoas vêm e dizem assim, não, olha, isso lá não tem nada a ver com ela. Não, é porque... Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Durante muito tempo, se escondeu da humanidade que... Porque eu vou entrar dentro do mundo da metafísica. Né? Que é o seguinte, pessoal. Deixa eu passar aqui. Nossa, eu escrevi tanto que... Então, no mundo da metafísica, tudo está relacionado, tá, a isso aqui. Tá? Eu vou já explicar por quê. Tudo está relacionado com isso aqui, ó, Deus. O problema não é esse epiteto, tá? Porque isso aqui é um epiteto. Eu acho que se escreve assim. Se não for, me perdoe. Mas isso aqui é um epiteto. Tá? Isso aqui é como se fosse um apelido. Desculpa a sinceridade, mas isso aqui é um apelido que as pessoas davam a seres que eles basicamente desconheciam. Então o problema não está no conceito em si, no conceito de Deus, mas está em quem você coloca esse epiteto, em quem você cola esse epiteto Deus. E esse é o grande problema da humanidade. A humanidade chamou de Deus seres que, na verdade, não eram deuses. Não no sentido de Deus onisciente, onipotente, onipresente, eterno, não sei o que tá. Não existe. Se alguém acha que a Bíblia fala sobre isso, isso é mentira. Tá? Então, a Bíblia não fala de Deus. A Bíblia fala de divindade, de várias divindades. Ok? E cada divindade tinha, pessoal, o seu poder, a sua administração, a sua área. Conta-se que El, o Deus do panteão cananeu,
ele distribuiu a terra pelos seus 70 filhos. Tá? 70 filhos. Então você imagina que àquela altura do campeonato não tinha a mesma população que tem hoje, não tinha as mesmas pessoas que tem hoje. Tá? Então a população estava ainda em desenvolvimento, e aí os nossos criadores receberam o epiteto de deuses. Né? E é isso que eu quero que fique claro na sua cabeça. Os sumérios chamavam de Anunnaki. Então você vai perceber que a Suméria, a Acádia, a Assíria, a Babilônia, tá? Elas são culturas muito similares e deram o nome, tá, desse epiteto de Deus para vários seres. Os Anunnaki, né, foram, né, os Elohim da Bíblia, os arcontes dos gnósticos, e outras culturas foram dando nomes muito similares. Ok? Então, por trás de toda a luta, de toda a briga dentro da Matrix e dentro do simulador, é provocado por esses seres através dos seus, presta bem atenção, através dos seus manipulados. Ok? Através dos seus manipulados. Então, alguém pode dizer assim, bem, o que vai acontecer com essa batalha? Bem, essa batalha vai terminar, mas não por vontade deles. Não vai ser Alá, nem Javé, nem Jeová, nem Hashem, nem Brahma, nem Yaldabaoth que vão acabar com essa guerra, não. Pelo contrário. Eles estão tão envolvidos nessa batalha quanto qualquer outro possa imaginar. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, aquele Paulo que os romanos colocaram no meio lá dos cristãos, ele disse, não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas contra principado, arcontes, contra governos, contra espíritos, ele usa esse termo, pneuma, que estão espalhados pela atmosfera, pelos ares. Então, tudo que nós vemos com os nossos olhos, olhando acima de nós, está dentro da atmosfera da Terra. Ok? Então, portanto, eu quero dizer para você o seguinte, vai ter intervenção? Vai. Mas não por esses seres. Inclusive, lá, naquela cidade chamada Salem, que tem outro nome, Jeru,
né? Lá é um dos pontos dessa deidade, ou melhor, cortem isso, deste ser arcôntico, né? Por baixo de toda aquela terra lá, existem seres que estão provocando tudo isso aí. Ok? Então não adianta as pessoas virem com a desculpa que não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver com religião, sim. Tudo que aconteceu até hoje na história da humanidade é religião. Aquilo lá se chama sacrifício, holocausto. Aquilo lá se chama acho que a palavra mais correta é essa mesmo, sacrifício mesmo. Tá? Então, nós devemos ter muito cuidado, porque a manipulação do sistema, a manipulação da mídia corporativista é que a gente veja as coisas do jeito que eles estão tentando implantar na cabeça. Primeiro eles começaram a falar de que está crescendo o antissemitismo. Não, negativo. Não confundam semitas com pessoas, né, com os judaítas. Não confundam. Tá? Isso é um erro intelectual, é falta de muita... Não. Vamos parar com esse vitimismo de achar que esse povo lá é vítima de tudo. Não, pelo contrário. Vamos estudar a história de verdade e vamos descobrir que esse povo está por trás de muita coisa, e dentre eles o sacrifício dos próprios irmãos. Tá? Dito isso, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. Nós estamos falando sobre deuses ocultos da Bíblia, que tentaram esconder, né? Muitos eliminaram Áshera, Astarte, e personificaram Baal, né? Moloque como sendo epitetos de demônio, que é comum da parte desse grupo de pessoas classificar assim, ok? Tanto é verdade que o primeiro-ministro fez uma postagem que eu só não posso mostrar agora para vocês, que eu vou ter que procurar, onde ele dizia que a batalha era entre as crianças da luz, lá deles, e as crianças das trevas. Esse homem lá, eu vou falar aqui uma coisa para vocês com toda ousadia. Esse homem, ele está sendo possuído por um arconte. Tá? E não pense que o Deus do lado daqui não é o mesmo do lado de lá, é o mesmíssimo. Tá? Ele usa as grandes religiões do mundo: brahmanismo, islamismo, cristianismo e judaísmo. Essa é a forma com que ele controla a humanidade. Ou você está de um lado ou você está do outro. É assim que funciona. Mas é ele que está provocando tudo isso. Tá? E nós vamos falar aqui sobre
um personagem. Primeiro, ele aparece na Bíblia com o nome de Elion. O nome Elion ocorre em combinação com El. Tá? Ou Elohim, ou com tetagrama. Com tetagrama raríssimo. E também ele aparece sozinho. Aparece principalmente em passagens poéticas e posteriores na Bíblia. O adjetivo hebraico moderno Elion significa supremo, tá? Como uma suprema corte. No entanto, a gente sabe que pesquisando a gente vê que essa palavra Elion quer dizer o mais alto. É como você dissesse assim, um andar acima. O prédio tem um andar superior, tá? Então, Elion queria dizer um andar acima. Ele é superior aos demais, ou, tá? A raiz vem daí, certo? Então, quando a tradução fala de Altíssimo, está errado. Tá? Elion tem sido tradicionalmente traduzido para o inglês como Deus Altíssimo. Está erradíssimo. A tradução correta seria o Deus do mais alto ou El do mais alto. Né? Os fenícios usaram o que parece ser um nome semelhante para Deus, tá? Que era Elion, ou cognato árabe Ali. Tá? Então, observem que esse ser, tá? Esse ente, essa personalidade aí, ele vai aparecer, inclusive, no Novo Testamento. Quando a tradução deixa o nome, faz apenas a transliteração, você observa que tem algo muito engraçado nessa história. Por exemplo, quando você pega o Evangelho, tá? Vamos pegar aqui o Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, tá? Vamos lá no capítulo 1, tá? Nós vamos ver o seguinte. Vamos ver aqui, ó. No 6º mês, eu vou usar essa aqui, ó, a Peshita, recentemente lançada, tá? Pelo Clube de Autores, tá? E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da presença de Elohim. Então, aqui, como está o substantivo ou o artigo, né, no singular, o verbo no singular, o nome tem que estar no singular. Então, eles botaram Elohim aqui. Então diz assim, né? Para Galil, a cidade cujo nome era Natzara, há uma virgem comprometida com um homem de nome Iosef, da casa de Davi. O nome da virgem era Miriam. E entrou o anjo, tá? Eu quero que você preste atenção no que vai ser dito aqui, tá? E disse de Shalom, tá? Disse de Shalom, para você cheia de bondade, nosso Senhor é com você. Agora você vê como é que os caras têm mal intenção.
na hora de traduzir. Porque veja, no versículo 28, ele traduz assim: e disse-lhe Shalom, cheia de bondade, nosso Senhor é com você, abençoada dentre as mulheres. Vou parar bem aqui, vou pegar outra Bíblia. Vamos pegar aqui uma Bíblia aqui que... Ok? Vou pegar aqui uma Bíblia. Prestem atenção, tá? Vou pegar essa Bíblia aqui. Bíblia Judaica Completa, tá? Então eu vou lá no Evangelho, tá? De Lucas. Bora lá. Evangelho de Lucas. Aí vamos lá. Aí ela aqui, olha, no Evangelho de Lucas, vejam só. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado. Eu vou pegar logo pular aqui para o 29, que é onde essa tradução aqui fala. Olha, versículo 29, né? 28. A virgem chamada José e tal. Aproximando-se dela, o anjo disse: Shalom, favorecida, Adonai está com você. Quem é Adonai? Veja, a palavra Adonai, tá? Era uma forma de substituir o tetagrama. Então diz: Adonai está com você. Adonai está com você. Mas vamos para outra Bíblia. Vamos ver o que uma outra Bíblia diz nesse mesmo texto. Ok? Nós estamos falando de Hélio. Tá? Então vamos pegar aqui em Lucas 1, 28. Tá? Lucas 1, 28. Ele diz: aonde estava, disse Shalom, agraciada, Yahweh é contigo, bendita tu entre as mulheres. Yahweh é o mesmo Javé. Então, essa tradução aqui, essa aqui, ó, Torá hebraica Peshit. No 28 ela diz: agraciada Yahweh, Yahweh contigo, bendita és entre as mulheres. Ok? Então, eu vou até seguir aqui nesse texto, porque você vai ver o seguinte. Veja que cada tradutor, como é que se faz a manipulação de texto. E disse-lhe então Maria: não temas, porque a misericórdia, achaste misericórdia diante de Elohim. E eis que no teu ventre conceberás da luz a um filho, e lhe porás o nome de Yeshua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aí, o que foi que ele fez? Ele colocou Altíssimo em português. Presta atenção. Tá? Mas nessa Bíblia aqui, olha o que ele vai dizer a Maria. Tá?
O anjo lhe disse: Não temas, Míriam, porque foste favorecida por Deus. Veja, você engravidará e dará à luz a um filho e porá o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho de Ra-Elion. Ra-Elion. É a tradução correta. Você está me entendendo? Ele será chamado Filho de Ra-Elion. Aqui, o que acontece? Na dita Peshita, tá? Ela vai dizer aonde deveria ter sido traduzido Javé, ou Jeová, ou Adonai, ele resolveu botar assim, Nosso Senhor. Aí o cara, que é esse cidadão aqui, ó, ainda diz assim, eu traduzi dos originais da Peshita. Bem, lá na Peshita está escrito Nosso Senhor? Pois lá está escrito Nosso Adonai, ou Nosso Yahweh, ou Javé, ou Jeová, ou Yahu. Muito bem. Aí vamos seguir. Ele vai dizer: E disse: Não tema, Míriam, pois conquistou bondade diante de Elohim. Pois quem receberá em concepção dará à luz a um filho e chamará de Yeshua. Ele será grande, será chamado Filho de Elion. Tá? Filho de Elion. E aqui né? Ele coloca a referência. Aqui ele chamou corretamente. Ele será chamado Filho de Elion. E Filho de Elion será chamado. Tá? E Javé Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, de quem Jesus era filho? Jesus era filho não de Javé. Eu já falei isso em outros vídeos. Jesus era filho de Elion. Mas qual Elion? O Elion sozinho ou do El Elyon? Pelo contexto, ele deverá ser chamado filho de El Elyon. No grego, essa palavra altíssimo é Helios. Helios é o nome que se dá também ao Sol. Não parece engraçado isso? Então, olha. A palavra aqui, Elion, no grego aqui, ó. Okay. Aí nós vamos pegar um outro ser, porque Elion não é o mesmo El Shaddai que está aqui embaixo, aqui, ó. Não, está aqui, ó. El Shaddai. Aqui, se tivesse escrito El Elyon, ele é o Deus do mais alto. El Shaddai, vamos ver o que significa? Então, olhe, prestem bem atenção. O nome Shaddai, que ocorre tanto independentemente quanto em combinação com El, é usado como o nome de Deus, tá? Principalmente no livro de Jó. Tá? De acordo com Êxodo 6, 2, 3, este é o nome pelo qual Deus era conhecido por Abraão, por Isaac e por Jacó.
Na Septuaginta, em outras traduções anteriores, foi traduzido pela palavra Todo-Poderoso. Você vai ver agora que também é um equívoco, um erro equivocado. A raiz da palavra Shaddai significa dominar ou destruir. Isto daria a Shaddai o significado de destruidor, com um dos aspectos de Deus. Compare com Shiva, o destruidor, da trindade hindu, criador, preservador e destruidor. Tá? A outra teoria é que Shaddai é uma derivação do radical semítico que parece do acadiano Shadu, montanha, Shadan ou Shadu, Shadu-A, morador da montanha. Esta teoria foi popularizada por W. Ambringer, mas foi pouco enfraquecida quando percebeu que a duplicação do D medial foi documentada pela primeira vez apenas no período neo-assírio. No entanto, a duplicação em hebraico pode ser secundária. Nesta teoria, Deus é visto como habitando em uma montanha sagrada, mítica, um conceito, tá? Não desconhecido da antiga mitologia do Oriente Próximo, tá? E também evidente nos escritos cristãos dos séculos, dos cristãos síriacos, de Efrem, o sírio, que coloca o Éden no topo de uma montanha inacessível. Uma visão alternativa proposta por Abricht é que o nome está ligado a Shadaim, que significa seios em hebraico. Pode, portanto, estar ligado à noção da fertilidade de Deus e das bênçãos da raça humana em vários casos. Está relacionado com a fecundidade. Tá? Também recebe, tá, uma interpretação midrástica com um acrônimo de Guardião das Portas de Israel, tá, que é comumente encontrado nas esculturas ou escrito de Mezuzá, um vaso que abriga o pergaminho de inscrições bíblicas, texto escrito que está situado em todos os batentes de uma casa ou estabelecimento. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Essa palavra Elion ou El Elyon indica provavelmente que ser este Elohim, tá? Porque El Elyon era o Deus cultuado por quem? Por Melquisedeque, que morava numa região chamada Salém, que muitos estudiosos dizem que é a Jerusalém atual. Tá? Então, portanto, ele cultuava El Elyon, enquanto que Abraão, Isaac e Jacó conheceram um outro Elohim de nome El Shaddai. Esse El Shaddai, e eu tenho vários estudos aqui, de fato, o nome Shadu significa destruidor,
Deus da destruição. Então, quando ele fala com Abraão e diz assim, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não estava falando num tom que nem os teólogos querem demonstrar, que na medida que você anda com Deus, você se torna perfeito. Isso é uma mentira teológica. Ok? A palavra Shadu quer dizer violento. Eu sou um Deus violento. Eu sou um Deus destruidor. Anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, anda na minha presença direito. Te comporta, porque senão o bicho pega. Essa que é a verdade, pessoal. Aí o pessoal cristão, esse pessoal por aí, vão dizer que é o Shaddai, é o Elion, tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo Jeová, tudo é o mesmo Javé. Mentira. 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 São mentirosos. São falsos profetas. Você sabe que Jesus chegou e ele é chamado de filho de Ra-Elion, provavelmente indicando filho de El. Porque quando você pega a Peshita e você coloca no Novo Testamento o termo Elohim, e isso é uma esperteza, porque eles podem utilizar a palavra Elohá ou então El, tá? Mas não, eles optam para colocar Elohim, porque é assim. O verbo aqui, anterior ou posterior, está no singular, então a gente bota Elohim porque não tem outra forma para traduzir, para dizer que é deuses. Entendeu? Isso é comum. Os tradutores de Bíblia, que não são independentes, que querem traduzir conforme seus dogmas, suas concepções, eles manipulam o texto, porque isso vem de anos. Não existe nenhum texto original da Bíblia. Tudo que se tem hoje é cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia. Ok? Então, Jesus é filho de um Elohim chamado El Elyon. Ou Elion. Ok? Aí você vai fazer a ligação dessa palavra Elion com Helios, que tem a ver com o Sol. Por isso a ideia de mais alto, o Deus do mais alto, porque a noção era de exatamente, tá, em referência ao Sol. É por isso que quando chega em Roma, eles colocam a data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, que é o dia do Sol Invictus. Aí você pode me dizer assim, bem, tu está dizendo então que Jesus é filho de um ser chamado Elion ou El Elyon, portanto ele é superior a Javé, ao Jeová, e tu está dizendo para nós que ele tem alguma coisa a ver com o Sol Invicto dos romanos? Bem, observe o seguinte. Há um texto no Novo Testamento que diz:
o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E fazem comparação, inclusive, com o sol, quando dizem o sol nascente que nos veio visitar. Então, veja, Jesus, ou Joshua, ou Yeshua, ou Yahuwah, como alguns estão falando, não é filho de Javé. Portanto, é importante a gente detectar isso. Por que esses deuses foram escondidos na Bíblia? E por que quando a Bíblia foi escrita, houve toda essa manipulação aí? Ok? Vou mostrar um negócio aqui para vocês, vamos ver. Tá? Acho que é aqui. Vamos aqui. Vou diminuir aqui. Vou ver se é aqui. Olha. Observem o seguinte. Um dos primeiros documentos a aparecer é o Pentateuco Samaritano. Depois apareceu, no século III a.C., a tradução da Septuaginta. Tá? E somente depois apareceu o texto rabínico. Tá? Então, a tradução dos 70, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Foi chamada depois de Vetus Latina, porque pegou o texto, tá? A tradução dos 70 era composta de vários textos, de Áquila, texto de Teodósio, texto de Símaco, tá? Da Expla, ok? E a isso eles chamaram de tradução da Septuaginta, o texto grego. O texto rabínico depois vai se tornar no texto massorético, chamada Bíblia de Sturtcandência. Tá? Em 1977 vão fazer, tá, o Antigo Testamento chamado de Sturtcandência, da onde a maioria das traduções da Bíblia é feita. Por quê? Porque a tradução dos 70 tem diferença dessas traduções aqui. Tá? Entre o ano 70 ao 150 depois de Cristo, eles fizeram a estabilização do texto consonântico. Aí eles colocam as consoantes no texto hebraico. Olha só. E isso muito tempo depois. Isso depois de Cristo. Depois, estabilização do texto vocálico. Texto consoântico e depois do texto vocálico. E depois, lá no século XV até o século XX, estabilização do texto impresso, que deu origem ao texto chamado Sturtcandência. Tá? Mais recentemente foi descoberto os escritos do deserto da Judéia, ou os escritos de Qumran. Tá? Certo? Então você vai ver aqui, ó. Aí quando, depois da época de Jesus, começa o processo, tá, todinho. Eu não vou aprofundar isso aqui, porque não é tão
importante nesse sentido, por enquanto, né, nesse vídeo. Mas eu quero mostrar para vocês que a Bíblia, o chamado texto hebraico, texto maçorético, foi feito muito tempo depois, quando eles estabilizaram as consoantes e as vogais, ok? E aí, nessa colocada de vogais, sons vocálicos, etc. e tal, houve, evidentemente, muitas manipulações no texto original. No texto original não, que não tinha texto original. Eram cópias. Ok? Então, quando você pega o Pentateuco Samaritano, você pega a Septuaginta, você vai encontrar diferença com o texto chamado maçorético. Então, quando a gente fala aqui que a Bíblia ela é um livro que nunca deve ser intitulado livro sagrado, eu digo isso aqui, é um livro para você ler como um livro histórico e nunca como um livro sagrado, porque senão você corre o risco de acontecer o que a gente está assistindo agora, tá? Em que os teólogos, para manipular o texto bíblico, resolveram dizer que todos esses seres, chamado El Elyon, Elion, El Shaddai, são a mesma divindade. Não eram, nunca foram. Todos eles eram Elohim, e provavelmente o nome original dos Elohim era Anunnaki. E se procurou ocultar esse nome. Provavelmente por quê? Porque eles quiseram, de alguma forma, esconder muita coisa. Tá? Esconder o politeísmo. Tá? No nosso outros vídeos a gente falou sobre a luta entre enlilitas e enquitas, né? Ok? E parece que a gente está vendo que essa luta continua. Tá? Ok? Certo? Então nós temos o Enki, o grupo dele, o clã dele e o grupo do Enlil, que é o mesmo Jeová, Alá, Brahma e Aldabaoth, etc. E tal. Toda essa galerinha aí são seres que meteram a gente nessa matrix, meteram a gente dentro desse processo aqui, e aqui nós estamos aprisionados, sofrendo as consequências, pessoal. E tudo que está acontecendo ao nosso redor não são coisas aleatórias, são coisas programadas para acontecer. Por quê? Porque eles já perceberam que a Matrix está colapsando. O simulador está colapsando. Então eles precisam fazer qualquer coisa para tentar reverter a situação. Lamentavelmente,
está se fazendo um sacrifício, né? Sacrifício de odor agradável a ele ou a eles. Tá entendendo, né? Então, ali não tem mocinho nem bandido. Na verdade, ali todo mundo é bandido mesmo. Desculpa. Por quê? Bandido no sentido, pessoal, dos seres. Eu não estou falando dos humanos. Dos seres. Vou repetir. Ali não tem mocinho nem bandido. Ali tem só bandido. Referente aos seres. E os asseclas deles. Os seres que... Os humanos que eles manipulam. Ok? E esses humanos híbridos fazem qualquer coisa para agradar eles. Então, tirem da cabeça de vocês de que as coisas acontecem por coincidência, porque não sei o que. Não. As coisas acontecem por programação. Nós vivemos num simulador que tem programações a serem feitas. Vai haver ali sacrifício? Vai. A coisa vai ampliar um pouco mais. Mas vai ter uma intervenção fora dos padrões que vocês possam imaginar. E eu vou dizer por quê. Tá rolando muito vídeo aí de pessoas dizendo que lá está aparecendo anjo, que lá está aparecendo não sei o quê, que lá está aparecendo não sei o que tem mais, que os anjos estão lutando a favor de fulano e contra fulano, como se Deus estivesse, o Deus incógnito, tá? A fonte não tem lado. Seus sacanalhada de cristão e dessas outras raças aí. Não tem lado. Quem tem lado é o Jeová, o Javé ele tem lado. O Alá, que é o mesmo Alá. Tá? Então, esse ser criou aqui um povo, depois apareceu lá para outro povo, lá e deu outro nome, ele foi para outro canto, apareceu com outro nome, foi para outro canto, apareceu com outro. É assim. Simples assim. Ele resolveu que ele queria ser o dono. Ele resolveu usurpar o direito de ser o criador. Ok? Então preste atenção no que está acontecendo. E vocês vão ver, daqui a poucos dias, vocês vão ver um sinal, vocês daqui a poucos dias vão ver um sinal que vai assustar a humanidade, mas eu quero dizer isso para vocês, para dizer para vocês, fiquem tranquilos. Não tenham medo. Os filhos da luz, os filhos do pleroma, tá? As pessoas que estão desenvolvendo a energia aeônica, e não arcôntica, porque quem estiver desenvolvendo a energia arcôntica está perdido. Então, se nós desenvolvermos a energia aeônica, nós vamos perceber coisas que eles não perceberão. E nós veremos coisas que eles não verão. Tá? Então, por que esses deuses foram escondidos para dar primazia para o Javé, Jeová, Hashem, Adonai, Eterno, como eles gostam de encobrir o nome e tal? Tá?
E mais uma vez, eu quero dizer o seguinte: quem ainda tem essa ideia de que o que está acontecendo não tem nada a ver com religião ou com... Você está profundamente enganado. Tem tudo a ver. Porque as coisas estão interligadas, interconectadas. A diferença é vibração, frequência, tá? Onda, ressonância, ok? Que esses seres estão transmitindo ondas de ressonância. Por quê? Porque eles também estão em conflito. Eles também estão em guerra. E é por isso que essas coisas acontecem. Enquanto que a fonte e os aeões, eles não têm lado. Porque eles são seres de extrema magnitude, bondade, tá? E a gente precisa não criar espiritualismos e fanatismo de apocalipse, de volta de Jesus, que isso tudo é uma mentirada só. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Esse jogo que eles estão fazendo, eles estão em desespero porque eles sabem que a coisa vai mudar. O cenário vai mudar. Eu já mostrei para vocês várias vezes isso aqui, para tentar mostrar para vocês isso. Ó. O cenário vai mudar. A roda do tempo já vai girar. Nós vamos entrar em um novo período em que o conhecimento aumentará. Qual é a quinta dimensão? A quinta dimensão é o conhecimento, é a gnose. As pessoas que desenvolverem a capacidade do conhecimento de ampliação, elas verão e descobrirão que esses falsos deuses que estiveram sempre aqui na Terra, tá? Eles apenas fazem transmutações, tá? E às vezes apenas fazem alterações de consciência mudando para um outro corpo devido a tecnologias que eles têm, tá? Então, estejamos atentos, porque há uma mentira que vai ser desvendada em breve. Tá? Muita luz. Aguardem, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá bom? Muito bem. A gente encerra por aqui. Se você quiser ajudar esse canal, robsonrmt@gmail.com. Robson, um bemudo, .rmt@gmail.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.